Bem-vindos ao módulo 3 ou unidade 3, que deve estar aparecendo aí para você. Lembrando, pessoal, que tudo que eu estou falando aqui, você pode trabalhar com o seu material aí. Você tem o PDF dessas unidades todas, que tem os conceitos, as informações. Cada módulo tem um material correspondente. E às vezes, nesses materiais, tem os links especiais para que vocês acessem, né? E dão uma olhada depois, posteriormente, com mais tranquilidade, mais calma, né? Você pode estudar com mais calma. Então, aqui na unidade 3, eu quero transmitir para você aqui informações importantes relacionadas ao conselho, ou aos conselhos, né? Mas, na verdade, antes de falar sobre isso, eu quero dizer que os conselhos, eu citei até na unidade 2, Conselho Federal, Conselho Regional, né? Aqui tem as associações também um papel importante, mas os conselhos são chamados de entidade de classe. O que significa a entidade de classe? Bom, no Brasil, a gente tem alguns órgãos, temos órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, né? Os órgãos do Executivo, às vezes, eles têm uma hierarquia um pouco abaixo ali, né, do Executivo principal, a gente vai ter várias hierarquias abaixo. E dessas hierarquias, a gente tem autarquias públicas, que eles funcionam de uma maneira independente, mas seguem regras, como concurso público. Então, para trabalhar em uma entidade de classe, uma entidade de classe especificamente, como o CFBM, por exemplo, CRBM, lá o CRO dos dentistas, a OAB, é uma entidade de classe também. Todas as entidades de classe, elas seguem uma regulamentação própria, por lei, criada por lei, evidentemente, mas ela acaba sendo uma autarquia diretamente saindo do processo executivo. Mas tem regras próprias, certo? Então ela pode, por exemplo, cobrar anualidade dos membros. Ou seja, se é uma profissão regulamentada, existe um órgão, ou seja, uma entidade de classe, então ela pode cobrar. Ela cobra, tá? Não é gratuita a participação para que você esteja regular na profissão, porque a lei assim obriga. Tudo que a lei obriga, eu não sou advogado, né? Mas assim, eu posso falar para vocês que tudo que a lei nos direciona a fazer, essa palavra obrigação, mas é uma palavra forte, mas é a verdade. Ela nos obriga a fazer, a gente tem que fazer, tá? Tem que ter força de lei para que a gente possa, sim, ser obrigado. Então, se eu quero trabalhar como profissional regulamentado, eu sou obrigado a seguir a lei. E a lei diz que eu tenho que estar filiado ou ser membro efetivo, regulamentado, de uma entidade de classe. No caso da biomedicina, estas entidades de classe são o CFBM, que é o Conselho Federal de Biomedicina, e o CRM, que é o Conselho Regional de Biomedicina. O Conselho Regional de Biomedicina também foi criado por lei, certo? O CFBM é o órgão máximo da nossa profissão, mas ele não consegue pegar o Brasil inteiro, imagina. Então, dividiu-se em regiões. A cada região do Brasil tem os conselhos regionais, que eles respondem ao Conselho Federal, mas são regionais, onde a gente consegue o dia a dia com eles. Então a gente é membro dos regionais, de tabela nós somos membros do federal, tá certo? Mas o nosso tratamento é direto com o regional, tá certo? Eu estou falando de Brasília, nessa unidade aqui eu falo de Brasília. Então, em Brasília, nosso conselho regional é o Conselho Regional de Biomedicina da terceira região, ou seja, é o CRBM. Vou explicar mais adiante o que são regiões e para que tem essas divisões e por que tem essas divisões. Então veja, as entidades de classe elas têm esses regulamentos próprios, né? Por isso que cobra a anuidade dos membros. E ao se inserir lá, você também tem toda a proteção do conselho, né? Ou seja, toda a regulamentação que existe, ela é amparada, protegida pelo seu conselho, né? Então, o Conselho Federal foi criado por lei, como eu falei no módulo anterior, em 1979, depois regulamentou em 83, e depois, em 86, os CRBM surgiram como órgãos, ou seja, são órgãos de apoio ao federal. Então a gente precisa destes conselhos, né? E o CFBM é a instância máxima da nossa regulamentação da profissão, certo? Então, quais são as funções do CFBM? Regulamentar, fiscalizar o exercício do biomédico através dos CRBMs. Então o CFBM não fica batendo na porta do laboratório, na porta da clínica. Quem faz isso, vai olhar se está acontecendo conforme a lei, são os CRBMs. Mas por força da lei maior,
o CFBM é quem regulamenta isso e determina quais os tipos de fiscalizações os CRBMs fazem, né? Expedir resoluções normativas, orientar, né? Zelar pela ética profissional, organizar e manter o Registro Nacional dos Biomédicos. Como que posso explicar melhor isso para você? Orientar e disciplinar os biomédicos e expedir resoluções. Quem faz isso é o CFBM. Existe uma câmara lá de profissionais, como nós, formados em biomedicina. Tem alguns que são eleitos, né? Outros convidados, montam as câmaras que discutem toda a profissão no Brasil inteiro. Como o caso da estética, né? Em 2010, por exemplo, quando surgiu ali a regulamentação da biomedicina estética dizendo o que o biomédico pode fazer dentro da estética, né? Nós podemos prescrever suplementos para finalidades estéticas? Podemos, né? Então, está lá no nosso conselho dizendo que a gente pode. A gente pode aplicar, por exemplo, quando formado, né, habilitado em estética, não pode, se não for habilitado, aí está fora da legislação. Mas é habilitado, pode, além de prescrever suplementos para fins estéticos, pode aplicar um botox? Pode, né? Pode injetar bioestimuladores? Pode. Então, veja, isso está escrito em algum lugar. Quem é que disse isso? O Conselho Federal disse que pode. Então você pode, desde que você esteja habilitado e capacitado a fazer isso. Então veja, que uma função dele dizer se a gente pode ou não pode, porque tem pessoas que estudaram, acompanharam a ciência, acompanharam a legislação da vigilância sanitária, que determina sobre todos os processos de medicamentos e etc. E também acompanham, querendo ou não, a lei dos médicos, que é o ato médico. Existe uma lei sobre isso, né? E seguindo todos esses preceitos, não ferindo nenhum e nem a Constituição Federal, evidentemente, você, enquanto profissional regulamentado, pode fazer o que está lá na força da lei. Então você pode sim, desde que você esteja dentro da lei, tá certo? O que não pode, você apenas se graduar, né, que é praticamente impossível isso hoje no Brasil, porque todos os cursos de graduação te habilitam em pelo menos uma especialidade. Então, né, você vai se graduar e filiar-se ao conselho. Se você não estiver filiado, aí você não pode exercer a profissão. Aí é exercer de forma ilegal, né? Aí você não está amparado por nada disso que eu estou dizendo aqui, tá certo? E os CRBMs, que são os regionais, eles têm ali função de realizar o seu registro, te filiar, né, fiscalizar se você lá na sua clínica está fazendo direitinho, se lá no laboratório os biomédicos estão trabalhando corretamente, seguindo ali os padrões de segurança, seguindo as normas da vigilância sanitária ou da Agência Nacional de Vigilância, né? Fiscalizar os estabelecimentos onde todos nós biomédicos atuamos é uma obrigação do CRBM, porque o CFBM ele está preocupado em criar normativas para que a gente nos proteger contra, né, qualquer outras normativas de outros conselhos que firam o nosso. Então a obrigação dele é trabalhar e criar normas para que o CRBM faça isso aqui, né, acompanhar os profissionais de perto, né, e julgar processos éticos disciplinares em primeira instância. É como funciona ali a justiça, né? Mas seria uma coisa mais, nossa, específica da biomedicina, né? Onde a gente nunca quer chegar lá nesse lugar, quer responder processos éticos, né? Administrativos. Mas também tem critérios para isso, tá? Tem o sistema judicial brasileiro, é a mesma coisa. Ampla defesa, contraditório, é normal, tá certo? Então, um profissional, quando ele chega aqui nessa instância, né, para sofrer um processo ético, ele vai apresentar suas defesas, lá o CRBM, né? Vai demonstrar sua capacidade técnica, se estiver regulamentado, né, e aí vai ser avaliado se foi uma imperícia, uma imprudência, algo assim, para que determine ou uma multa, uma suspensão provisória ou a cassação do registro profissional. E cassar o registro profissional significa nunca mais você poder exercer a biomedicina. Então é uma prerrogativa, é um preceito aqui do CRBM, né? Então atualmente no Brasil, em 2025, que eu vos falo aqui, essa data, esse ano, né? Nós temos 6 conselhos regionais, 6 CRBMs. Região 1 é a região de São Paulo. É tão grande porque abarca a região do estado de São Paulo. Região 2, nós temos aqui Pernambuco, né, que abrange parte do Nordeste ali, né? Região Centro-Oeste, que pega o Goiás, né, Distrito Federal, tá certo? Nós temos a região 4, né? A região 3 é o Centro-Oeste. Região 4, que é o Pará, que é a região Norte, por exemplo. O CRBM 5, que é Rio Grande do Sul. E a região 6, que é o Paraná.
tá certo? Então, essa divisão permite que os conselhos regionais possam trabalhar de perto com todos os profissionais biomédicos. Então, para resumir, o CFBM tem principais atuações: fazer fazer a edição de normativas, resoluções sobre as habilitações. Quando eu falei para vocês no início, nós temos 37 habilitações. No módulo 6, vocês vão ver quantas habilitações a gente tem e quais outras áreas que não necessitam de habilitações, mas também são prerrogativas do biomédico, né? A gente vai ver isso lá. Então, o CFBM faz tudo isso: disciplinar o andamento da profissão, né? Promover a valorização do profissional, como os congressos, né? Você pode acompanhar, você que é estudante, por exemplo, os congressos de biomedicina no Brasil inteiro, né? Recentemente tivemos aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, o melhor, o Congresso de Biomedicina. Em Brasília nós também tivemos um congresso de biomedicina, né? Neste ano ainda. Então, o CFBM, junto com o CRBM, ele tem essa importância, tá certo? E o CRBM, ele vai levar para o lado de estar mais perto no cumprimento das normas. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para finalizar, falando sobre as associações biomédicas. As associações biomédicas, né, elas são entidades também de apoio à nossa profissão. Então, elas não estão regulamentadas diretamente lá no CFBM, mas o próprio CFBM tem normativas sobre isso, dizendo que associações biomédicas, elas têm papel crucial. Por quê? Elas organizam eventos científicos, congressos, palestras, simpósios, né, promovem pesquisas, né, representam a gente em debates científicos, acadêmicos, né. Igual em Brasília, nós temos sempre aqui a Associação Biomédica do Distrito Federal participando conosco, né? A Associação a ABMDF sempre estão conosco aqui, né? Inclusive, ela foi criada em 2017, né? Nós temos bom relacionamento com essa associação, mas temos outras, né? Também aí, como a Associação Brasileira de Biomedicina, a ABBM, tá certo? Que também favorece ali a nossa profissão. Então, eles estão ali apoiando, né? Ela não tem caráter fiscalizatório, ela tem membros, nesse caso, são membros específicos, né? Nós temos também a Associação de Biomedicina Estética, né, no Brasil. Então, dentre outras, né, que servem desse suporte para os conselhos, inclusive, nas câmaras técnicas, tem opiniões sobre os profissionais, porque eles estão aqui perto de nós no dia a dia, nas faculdades, nas clínicas, né, faculdades clínicas. Então elas conseguem transmitir essa segurança também maior para os profissionais, promover eventos e cursos específicos. Bom, esta unidade se encerra aqui, né? A unidade 3 se encerra aqui, e eu vejo vocês na unidade 4, ainda avançando um pouquinho mais sobre a nossa profissão. Esse material está disponível para você acompanhar, tá bom? Nos vemos na unidade 4.